No local onde nos encontramos, muito profundo e crescente é o nosso interesse pelos estudos, os quais vão sendo aperfeiçoados por nós ao preço de iniciativas nem sempre facilmente conquistadas. Como já tive ocasião de observar, as minhas atividades se desenvolvem em torno de um grande número de entidades que apenas se dedicam aos problemas de socorro espiritual a todas as almas que sofrem e se redimem na terra, no cadinho das renúncias e dos grandes sacrifícios. Ultimamente estivemos reunidos em extraordinários movimentos junto à ponte a que já me referi e que atravessa a distância incomensurável que separa o vosso orbe da primeira esfera que lhe é concêntrica. São inúmeros os espíritos que se debatem ao lado oposto àquele em que nos encontramos, esforçando-se para realizarem a difícil travessia. Dolorosos são os espetáculos que vimos presenciando, porque essas almas perturbadas e sofredoras estão constituindo uma turba imensa de alucinados e de loucos. Muitos dos nossos companheiros corajosamente atravessam o abismo. Em certas ocasiões, esses movimentos oferecem perigo para os espíritos inexperientes de minha esfera. Perigos esses de natureza fluídica, condizentes, portanto, com os elementos de nossa matéria e organização. Mas são frustrados os seus esforços no sentido de consolar essas criaturas amotinadas. Figurai alguém sob o império de um sofrimento indescritível. A dor lhe impressiona de tal maneira, desorganizando-lhe a faculdade sensorial, que semelhante criatura é incapaz de ouvir o consolo fraterno ou a amiga exortação. É talvez devido a esse estado de extrema perturbação que as almas aflitas, em cujo socorro estamos ocupados, não nos ouvem, entregando-se às mais dolorosas imprecações. Súplicas, brados angustiosos, soluços, gemidos, repercutem junto de nós, e temos procurado no refúgio da prece a Deus os recursos necessários para essas coletividades espirituais egressas do planeta nestes últimos dias. São muito raras as individualidades que conseguem ouvir o nosso chamado ou aprender as nossas observações. Temos aqui instrumentos semelhantes a barcos salvadores, onde alguns espíritos conseguem se transportar para o nosso meio, para se entregarem a tratamento e a repouso que lhes são necessários. Porém, as condições psíquicas dessas almas são muito lamentáveis. Demasiado comovedores são os gritos maternos, as preces fervorosas e angustiadas que temos ouvido, filhas do gemer opresso de mães infelizes. A todos buscamos oferecer o concurso de nossa assistência. Todavia é difícil lograrmos um resultado imediato e efetivo. Não obstante a incompreensão com a qual somos geralmente recebidos, ainda conseguimos evitar muitos males e afastar muitos infortúnios dentro das possibilidades de nossa influência indireta. Interpelamos aos mestres que nos dirigem sobre os quadros dolorosos a que vimos assistindo, com infinita mágoa, em virtude das derradeiras lutas fraticidas que se vêm desenrolando na superfície do planeta. E os nossos venerandos mentores espirituais sempre nos elucidam, explicando que a Terra se acha em vias de conhecer um novo ciclo evolutivo. Explicam-nos então que esses movimentos objetivam não só o cumprimento exato das provações individuais e coletivas dos homens e dos povos, como também representam um trabalho de drenagem sobre as multidões humanas, selecionando as almas então encarnadas nesse mundo. Os nossos mestres nos falaram das grandes correntes migratórias que modificam as civilizações, asseverando que o mundo atual se encontra à beira desses movimentos inevitáveis. Compreendemos então que todos os progressos da civilização terrestre dependem da economia, sobre cuja base repousa todo o edifício da organização social. Soubemos assim que em tempos remotíssimos
quando o planeta se encontrava em véspera de inaugurar nova posição progressiva, ocorreu o deslocamento das raças arianas que invadiram os territórios europeus. O congestionamento de certos países, o problema da economia regulamentada, a necessidade de expansão que muitas nacionalidades experimentam nos tempos modernos constituem uma determinação desesperada dessas correntes migratórias, cuja passagem é assinalada por guerras destruidoras, ensaiando novas soluções para as magnas questões da vida coletiva. Afirmam, portanto, os nossos guias que apenas começamos a presenciar os grandes acontecimentos que fatalmente terão de ocorrer nos anos vindouros. As raças amarelas e determinados núcleos da civilização ocidental requerem expansão e nova fonte econômica para a solução dos problemas que os assoberbam. E nesses dolorosos movimentos, mas necessários, a humanidade se depura, aperfeiçoando-se cada vez mais para o seu glorioso futuro espiritual. Reconhecendo-se, embora tudo isso, para as almas dotadas de pouca experiência, com respeito a esses enigmas dos povos, os quadros isolados, como nos é dado conhecer, são profundamente angustiosos. Mas a dor soberana que aí na terra dobra toda a cerviz e subjuga todas as frontes, essa está igualmente aqui conosco, na aquisição de ensinamentos, exercendo a sua função de remodelar e de aperfeiçoar toda a glória suprema da vida. Todavia, Senhor, vós que sois a grandeza e a misericórdia suprema do universo, estendei as vossas mãos magnânimas para a terra, mansão de sombras e de provações, onde irmãos nossos se entregam ao mais proveitoso dos aprendizados. Dá-lhes fortaleza de ânimo e resignação nos embates contra a adversidade dolorosa, alçando os seus olhos para os vossos impérios resplandecentes, onde compreendemos as luminosas afirmações da vida espiritual. Protegei-me a todos, Senhor, integrando as suas consciências no caminho retilíneo da salvação e os seus entendimentos na compreensão profunda das vossas leis. Que a terra conheça a nova era do amor e da fraternidade espiritual. Uma palavra aos sofredores. Página recebida em 30 de outubro de 1936. Concluindo a segunda edição do nosso volume, dedicadas às orfanzinhas, meu filho desejaria que eu dirigisse uma palavra aos sofredores. Mas não posso dizer-lhe mais do que já lhe disse no conjunto de minhas páginas despretensiosas e humildes. Contei a todos os que sofrem com palavras simples as minhas impressões de além-túmulo, tentando dirigir-me em particular a todos os sofredores, para os quais o vento do infortúnio é mais frio. Muitos espíritos passaram despreocupadamente os olhos pelas páginas em que procurei grafar as emoções de minha alma, não obstante as dificuldades insuperáveis para me fazer compreendida. Outros lamentaram a ausência de característicos científicos em meus comunicados, ansiosos do rigorismo das críticas minuciosas. Estas cartas, todavia, não foram grafadas para as teorias científicas que florescem no século, à beira da estrada do espiritismo evangélico. Consagrando meu respeito e a minha veneração aos estudos dos sábios terrenos, eu não saberia corresponder aos seus desejos de conhecimento superior dentro da minha incipiência individual. Escrevi pensando nas mães sofredoras, cujo coração dilacerado não tem outra luz no caminho escuro da terra que as esperanças e as súplicas postas no céu. Vejo-lhes daqui as amargas dificuldades e os acerbos desgostos, e sinto-lhes comovida a tortura dos filhos, clamando pela misericórdia infinita de Jesus. Grafei-as ponderando as expectativas ansiosas dos homens desolados que as dores cercam e humilham nos carreiros aspérrimos do dever e das obrigações mais penosas.
Sim, a falange onde me encontro para executar as mais santas determinações espirituais sabe de muitas misérias ocultas e de muitas lágrimas desconhecidas. Nem sempre os grandes infortúnios se circunscrevem às casas públicas do sofrimento. Sob as sedas faustosas e sob o som de músicas festivas, buscamos cicatrizar as úlceras cancerosas e paralisar os soluços em muitos corações que se purificam na terra. Não desdenhemos as atividades preciosas dos espíritos insatisfeitos que alargam atualmente os horizontes científicos do século com o concurso do além-túmulo. Mas consideramos a expansão evangélica e moralizadora do espiritismo como seu objetivo primordial. A Europa, desde os fins do século passado, não se encontra repleta de fenômenos supranormais servida pelas constituições medianímicas mais poderosas? Grandes mestres não têm oferecido ao continente inteiro o fruto de seus exames e de pesquisas no caminho largo das ciências terrestres? Entretanto, há muitos anos sucessivos a confusão ali se estabeleceu nas almas, envenenando as fontes culturais do velho mundo. Nos terríveis enganos políticos da Igreja Católica Romana, a Europa inteira se prepara, aguardando inquieta a guerra cruel dos extremismos. Entre a ciência humana e a sabedoria espiritual sempre existiu considerável distância. A primeira é filha do labor inquieto e transitório dos homens. A segunda é filha das grandes e abençoadas revelações das almas. Na primeira sobram as dúvidas amargosas e as hipóteses falíveis. Na segunda vibram as grandes e eternas esperanças do coração do iluminado ideal da vida superior. Dentro das ciências terrestres, prevaleceram em todos os tempos as descrenças inquietantes e angustiosas, os trabalhos dissolventes de crítica. Dos campos adversos sempre objetivaram a destruição de patrimônios sagrados do ser. Ainda agora, muitos jornalistas e estudiosos eminentes, às vezes falando de Crookes e de Lombroso, procuram desmerecê-los, acusando-os como possuídos de declínio de compreensão no trato com os fenômenos espíritas. E nesse movimento de acusações perde-se um tempo precioso, a par de muitas energias que poderiam se empregar na construção do edifício da felicidade humana. Fenômenos? O homem nunca encontrará outro maior que a vida de Jesus localizada na história. Mensagens alucinativas? Poderia haver alguma maior que a da palavra permanente do seu evangelho? E para vós, os espíritos sofredores da terra, que o espiritismo trouxe uma aleluia de esperanças e glorificações, heróis obscuros e ignorados no mundo, alguém sabe dos vossos sacrifícios, de vossas renúncias e dedicações que o planeta terreno não pode conhecer. Chorai vossas lágrimas remissoras de olhos postos no céu, onde se guardam todos os vossos prantos e onde são conhecidas todas as vossas preces e aspirações. Aprendei nas experiências penosas da terra a soletrar o abecedário do amor, da piedade e da resignação, porque se viveis a dolorosa angústia das almas infortunadas e incompreendidas no mundo, há no céu quem vos estenda as suas mãos carinhosas e compassivas. Trabalhai, sofrei e confiai na misericórdia divina, pois não foram pronunciadas para os espíritos satisfeitos e felizes aquelas divinas palavras: bem-aventurados os aflitos na terra, pois que a eles pertencem as alegrias do céu. Todos somos parte de uma família universal, de uma família cósmica.
Muitos daqueles que nos precederam na vida de além-túmulo nos esperam e trabalham incessantemente, de acordo com seu estado e condição espiritual, colaborando para o nosso progresso. Estamos todos interligados pelos laços de amor, que é a lei fundamental de Deus. Só o amor constrói bases seguras, só o amor constrói afetos eternos que o tempo não destrói. Somos parte de um grupo de pássaros eternos, alçando voos cada vez maiores no rumo da felicidade integral. Façamos, pois, a nossa parte, e nossos dias se tornarão mais venturosos, banhados pelo sol de Deus. Gostaríamos de agradecer a Deus, Jesus, Romeu, nosso amigo, e a todos os que colaboraram de alguma forma para a execução dessa radionovela. Nós somos o Grupo Jericó. Paz e luz a todos.